Graça e paz, queridos. Esse é o nosso vídeo a respeito do panorama dos reformadores. Eu não vou aqui abordar profundamente a história de cada um, mas no vídeo de hoje a gente vai ver sobre Martinho Lutero, Eurico Zwinglio e João Calvino. A gente vai ter um panorama do que eles contribuíram para a história da Igreja Protestante. Hoje, se você é um evangélico, até mesmo se você é um católico, nós tivemos influência direta de Martinho Lutero, Eurico Zwinglio e João Calvino. E a Igreja Católica, ela também teve a sua contra-reforma por Inácio de Loyola, que viu que Martinho Lutero não estava errado em tudo que ele falava. E hoje as bases da fé protestante, da fé reformada, são por causa da vida desses homens, Calvino, Zwinglio e Lutero. Claro que eu não estou dizendo que eles são infalíveis, não, mas eles trouxeram um novo patamar de visão para a igreja. Eles colocaram como a escritura sendo inerrante e não como o Papa sendo infalível. E esse era o grande dilema da reforma protestante. Outro dilema que trouxe acerca também da salvação, que a salvação é somente pela fé e não por indulgência e não por algo que eu tivesse que fazer para conquistar a minha salvação. Mas isso a gente vai ver ao longo do vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu queria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho com as notificações e que você comentasse, compartilhasse esse vídeo, para que o próprio YouTube veja que é um conteúdo relevante. Então, o primeiro que eu vou falar aqui é Martinho Lutero. Deixa eu só colocar a foto dele. Martinho Lutero. Esse é João Calvino, Eurico Zwinglio. Martinho Lutero, ele ficou conhecido como o pai da reforma protestante, como reformador, mas existiram vários reformadores, começando com os pré-reformadores, que foi John Wycliffe, Giovanni Savonarola, John Hus, que eram os pré-reformadores. Depois veio Martinho Lutero, com a reforma na Alemanha, Eurico Zwinglio com a reforma na Suíça, João Calvino com a reforma em Genebra. Então, todos eles contribuíram para a reforma protestante. Martinho Lutero foi o mais famoso por causa das 95 teses que ele pregou lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha, um chamado público para o debate. Mas a gente vai ver e a gente vai caminhar e entender isso aí. Então, em 1517 surge Martinho Lutero. Ele era de uma família de camponeses, uma família pobre de camponeses. Ele tinha medo da morte, como um bom cidadão da Idade Média. Ele tinha aquele medo, aquele pavor da morte, do julgamento de Deus, e era algo que era muito pregado nas igrejas católicas da Idade Média, o medo do inferno, do julgamento de Deus, da ira de Deus contra o pecado. Então, Martinho Lutero, ele cresceu e ele ouvia muito dessas pregações, e ele era um monge da ordem agostiniana, uma das ordens mais severas, e ele estava diversas vezes em conflito com ele mesmo. Ele, por achar que ele estava pecando no pensamento, ele já sofria uma penitência, ele já pagava uma penitência por aquele pecado. E ele vai chegar a dizer que a frase "a justiça de Deus é muito pesada para ele". E Martinho Lutero, ele tinha esse medo constante da sua pecaminosidade, do medo de ser julgado por Deus, pela justiça de Deus, e parar no inferno. Aos 22 anos, Martinho Lutero, ele está no meio de uma tempestade de raios, e com medo excessivo da morte, ele faz uma promessa para Santa Ana, que se ele saísse vivo daquela tempestade de raios, ele seria monge. E um raio atinge um carvalho de onde ele está debaixo, e o galho cai sobre ele, mas ele sai vivo. E adivinha? Ele se torna monge da ordem agostiniana. Ele vira esse monge. Ele tinha um relacionamento difícil com seu pai, e também pode ser uma desculpa para ele fugir do convívio familiar e entrar para a ordem agostiniana. Claro que colaborou aí para a decisão dele, não somente a promessa para Santa Ana. Justo Gonzalez, que é um reformador,
perdão, é um historiador aí da história do cristianismo, vai dizer que por ele ter essa dificuldade de relacionamento com o pai, vai colaborar para que ele cumpra a promessa para Santa Ana, e aliado àquele medo de ir para o inferno se ele descumprisse a promessa. Então, Martinho Lutero ele tinha consciência da sua natureza pecaminosa e uma consciência muito forte. Por várias vezes, Martinho Lutero ele era encontrado desacordado no seu quarto, por medo da ira de Deus, porque ele flagelava, ele se martirizava com medo da sua pecaminosidade, na tentativa de expurgar o seu pecado. Ele se martirizava e por várias vezes ele era acordado ali na sua cela em detrimento desse flagelo, desse martírio que ele mesmo infligia a ele, para tentar expurgar os seus pecados, com medo da ira de Deus. Em 1517, ele é enviado para a faculdade de Wittenberg, na Alemanha, para ensinar. Ele primeiro faz um mestrado em teologia na própria faculdade de Wittenberg, ele tem acesso ao Novo Testamento, e ali, em 1515, ele já se torna um magistrado daquela faculdade, e ele vai ensinar acerca da Carta de Romanos. E quando ele vai ensinar a respeito da Carta de Romanos, ele se depara com Romanos 1, verso 17, que diz assim: a justiça de Deus vem por meio de Cristo, e não através das suas obras. Ele lê que a justiça de Deus ela é manifesta no Evangelho, ela é revelada no Evangelho por meio de Cristo e não por causa das nossas obras. Então ele começa a entender a justificação pela fé. Sai um peso de dentro de Lutero que ele carregava a respeito da sua pecaminosidade. E ele entende que a justiça de Deus foi derramada em Cristo Jesus. E ele se apodera, eu e você nos apoderamos dessa justiça quando exercemos fé no sacrifício de Cristo. Que Cristo Jesus sofreu a justa exigência de Deus na cruz do Calvário. Ele foi o martírio pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele pagou a consequência do pecado, que foi a morte de cruz. Martinho Lutero entendeu que a justiça de Deus foi derramada em Cristo. E nesse momento sai um peso das costas de Lutero. Nesse momento ele relata que ele nasceu de novo. E ele fala assim: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso haviam sido abertas. Todas as escrituras fizeram sentido. A partir de então, a frase "a justiça de Deus" não me encheu de ódio, mas me tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Martinho Lutero fala que nesse momento ele nasceu de novo e as escrituras tiveram um novo sentido, porque ele entendeu que a justiça de Deus foi derramada em Cristo e nós somos justificados pela fé em Cristo. Amém? Então, quais foram as consequências desse entendimento a respeito da justificação? Lutero ele fez um chamado público para o debate. Ele escreveu as 95 teses dele e colou lá pregou na porta da igreja de Wittenberg, um papel lá na porta da igreja de Wittenberg. Então, nesse momento que ele não está querendo confrontar a igreja, ele não está querendo se separar da igreja, mas ele está querendo reformar a igreja, portanto que Lutero amava a igreja de Cristo. Então, nesse momento que ele prega as 95 teses lá em Wittenberg, na igreja, aparece um emissário papal, João Tetzel, que é um vendedor de indulgências. A indulgência era um preço que eu pagava para ter o perdão dos pecados. E as pessoas ganhavam um certificado dizendo que o pecado dela estava sendo pago por aquela indulgência e tinha até um prazo de validade. Então, João Tetzel, ele era um vendedor de indulgências. Se alguém é justificado por meio da fé, não é a indulgência que vai justificar alguém. Então, ele vem com um discurso escandaloso, dizendo que a pessoa tem que pagar pelo perdão dos pecados,
porque existe por detrás desse recolhimento da indulgência, existe a tentativa de Leão X de reformar a Basílica de São Pedro. A atual Basílica de São Pedro, que está em Roma, ele estava tentando reformar Leão X. Então tinha que arrecadar recursos financeiros. E o emissário papal, João Tetzel, que vinha recolhendo indulgências, era esse cara que recolhia ofertas para poder reformar a basílica. Nada diferente do que a gente vê hoje em algumas igrejas, não é verdade? Então ele chegava a falar assim: cada vez que uma moeda cai no cofre do altar, salta uma alma do purgatório. Claro que a doutrina do purgatório, nós entendemos que ela não existe, não é bíblica. Mas a Bíblia não fala nada a respeito de purgatório. Mas olha a ênfase que ele dava à oferta, à indulgência. Cada vez que uma moeda cai no cofre do altar, salta uma alma do purgatório. E agora imagina aquelas pessoas com medo, aquelas pessoas da Idade Média com medo do julgamento de Deus, tal qual tinha Lutero, com medo do inferno, da punição de Deus, da ira de Deus, ouvindo isso. Olha, eu não quero ir para o purgatório. As pessoas da minha família que morreram, eu não quero que elas fiquem lá. Então eu vou colocar uma moeda e vou ter a indulgência, e vou ter o perdão, e vou ter a remissão dos pecados. Então, João Tetzel, ele vê aquelas 95 teses pregadas na porta da igreja, volta a dizer que era um convite público para o debate. Ele pregou lá na porta da igreja de Wittenberg, Lutero pregou, que era onde ele ministrava ali as suas aulas, e ele recebeu profundas críticas da Igreja Católica. A igreja estava precisando de dinheiro para reformular a Basílica de São Pedro, por isso esses emissários papais iam pela Alemanha para recolher dinheiro. E por causa dessas 95 teses, o Papa Leão X manda uma carta de orientações para Lutero, uma bula papal, para que ele venha se retratar. E Lutero, ele pega todos os livros de direito canônico e queima em praça pública. Em consequência, esses livros, juntamente com a bula papal de retratação, eles são queimados em praça pública. E agora, em 1521, Lutero ele é chamado para a Dieta de Worms. É como se fosse uma reunião para ele poder se retratar, ele poder falar a respeito daquilo que ele estava falando de diferente, das 95 teses. Era uma oportunidade para ele receber o perdão ali, o perdão da Igreja Católica. Então, Frederico VII era um príncipe dos territórios alemães, o príncipe da Saxônia. Ele sabe que Lutero vai ser tido como herege, e não há pecado algum, na época não havia pecado algum em matar um herege, pelo contrário, a pessoa recebia até uma indulgência por matar um herege. Na Dieta de Worms, Lutero foi tido como um herege. Frederico VII, que é o príncipe da Saxônia, ele faz um sequestro fake de Lutero e o esconde no seu castelo, em Watemburgo. E lá Lutero fica um tempo exilado no castelo de Watemburgo para evitar que ele seja morto, porque não só os cidadãos alemães estavam sendo coagidos a dar tudo, como existiam impostos pesados sobre os príncipes alemães para arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Construção não, uma reconstrução, uma reforma da Basílica de São Pedro. Então, os impostos também eram sobre os príncipes alemães. Então eles não queriam ficar pagando imposto a Roma e concordaram fortemente, por questões políticas, com a reforma que Lutero levantou, que a justificação é pela fé, não é por uma oferta, não é por uma indulgência, não é pelo que eu faço. Claro, Lutero ele trouxe o viés espiritual da reforma, mas os príncipes alemães viram como uma oportunidade de sair daquele jugo de dinheiro que Roma estava impondo sobre a Alemanha. Então, o príncipe da Saxônia, Frederico VII, esconde Lutero, que é declarado como herege na Dieta de Worms, esconde Lutero no castelo de Watemburgo, e Lutero ele fica ali
preso naquele castelo até que as coisas se acalmem. E ele vai se dedicar nesse tempo à tradução da Bíblia para o alemão. A Bíblia, ela só existia nos originais e existia a Vulgata, que era em latim. Ele faz a transcrição dos originais grego e hebraico para o idioma alemão. E nesse tempo já existia também a imprensa e a Bíblia ela começa a ser reproduzida no idioma alemão. Então, Lutero, enquanto está exilado, ele fica por conta da tradução bíblica. Ele é impulsionado a distribuir essa tradução depois com a imprensa. A imprensa, que era aquela máquina pesada que colocava ali e poderia fazer cópias daquilo que foi escrito. Por causa disso, em 1555, isso aqui é só um panorama, tem muito mais história. Em 1555, Lutero, ele, junto com os príncipes alemães, quer dizer, os príncipes alemães assinam o Tratado de Paz de Wittenberg, perdão, de Augsburgo. É muito nome alemão, pessoal. O Tratado de Paz de Augsburgo, que dá agora liberdade religiosa a cada príncipe. Existia a Alemanha e a Alemanha era dividida por territórios desses príncipes. Então, cada príncipe do seu território poderia agora professar individualmente a sua fé. Então, por causa do Tratado de Paz de Augsburgo de 1555, os príncipes alemães poderiam agora professar livremente a sua fé, graças aos pensamentos que Lutero transcreveu ali, escreveu nas 95 teses que ele pregou na porta da igreja de Wittenberg. Volto a dizer, Lutero não queria separar a igreja, ele queria reformar a igreja, e ele apontou os erros. Tanto é que a igreja reconhece os seus erros e depois, anos mais tarde, vai ter a contra-reforma de Inácio de Loyola. Nessa contra-reforma, João Tetzel, esse emissário papal, ele é condenado, porque ele usa de meios ardilosos, de meios de tentar subverter a palavra de Deus para arrecadar dinheiro para a reconstrução da Basílica de São Pedro. Ou seja, a reforma protestante, ela produziu na Igreja Católica a contra-reforma. Lutero, para a Igreja Católica, para nós ele está certo, mas para a Igreja Católica ele não está de todo errado. Algumas coisas que ele denunciou realmente eram verdade. E ele agora impulsiona esse movimento da reforma e a Alemanha pode agora, cada território da Alemanha, ter a sua fé independente, ter a sua fé. O príncipe daquele território vai poder professar se ele é católico ou se ele é protestante, graças ao início da reforma protestante de Martinho Lutero. E em contrapartida, a Bíblia ela foi traduzida também para o alemão. Agora os cidadãos passam a ter a oportunidade de ler a Bíblia. Claro que nem todos tinham acesso à leitura ou sabiam ler, mas fica mais palpável para o cidadão alemão poder entender as escrituras no seu idioma. Algo que não poderia acontecer porque a Bíblia só ficava na Igreja Católica lá atrás e era lida pelo sacerdote, pelo padre. Ou seja, a exposição bíblica era somente pelo padre. Agora a Bíblia no alemão pode ser lida por qualquer cidadão. Claro que nem todos, porque a educação não chegou a todos, mas o cidadão que tinha um pouquinho mais de esclarecimento poderia facilmente ler a sua Bíblia, divulgada ainda assim pela imprensa, as cópias da Bíblia no alemão. Tudo isso graças à reforma de Martinho Lutero. Então, o que fez a cisma, a separação de Lutero com a igreja? Quando ele recebeu a bula papal, ele pega os livros de direito canônico, mais essa bula papal, e ele queima em praça pública. Ali, nesse ato, Lutero está separado da igreja. Depois, ainda assim, o Papa Leão X vai chamá-lo para a Dieta de Worms para ele se retratar a respeito de tudo aquilo que ele pregou nas 95 teses ali em Wittenberg. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para um outro reformador. Eu vou botar a foto dele aqui. Ulrico Zwinglio. É esse aqui, ó. Esse que está aqui, Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio, ele
nasce em 1484, ele, na Suíça, no país da Suíça. Ele era um padre, ele também era um político da sua cidade, lá na Suíça. Ele era um humanista, um homem bastante piedoso. Ele, ele sem conhecer Lutero. Lutero, ele era aquele homem apaixonado pelas escrituras, aquele homem que teve uma experiência de entender a justificação pela fé. Mas Zwinglio, ele inicia a reforma na Suíça por um outro ponto de vista. Enquanto Lutero vê o perdão de Deus estampado nas escrituras, Zwinglio, ele era aquele cara que lia as escrituras e viu que aquilo que era pregado pela Igreja Católica estava em desacordo com o que a palavra de Deus dizia. Então ele era um humanista bastante piedoso, ele era um padre da sua cidade de Zurique, na Suíça, político também, e você vê que ele exercia uma autoridade no mundo eclesiástico por ser padre, uma autoridade na sociedade civil por ser um político, e ele também carregava em si as características de um cristão piedoso. Ele chega às mesmas conclusões, ou conclusões parecidas com o de Martinho Lutero, por exposição pela leitura dele à própria escritura. Então ele traz para a sociedade de Zurique a reforma. Ele chega praticamente às mesmas conclusões. Lutero chegou à conclusão da justificação pela fé, da ênfase no perdão de Deus, quando chegou revelação aos seus olhos e viu que a justiça de Deus foi manifestada em Cristo. Zwinglio vai chegar à mesma conclusão pela leitura exaustiva das Escrituras. Os métodos que Deus alcança a mim e a você são diferentes, mas existe um propósito em cada um. E por causa da vida de Zwinglio, a Suíça começa a ser reformada. Lutero, qual era a diferença de Lutero e Zwinglio? Lutero, ele vai abolir as práticas que são contra a Bíblia. Zwinglio, ele vai abolir as práticas que a Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala que tem que ter estátua de algum santo, Zwinglio vai abolir. O que a Bíblia não fala, Zwinglio vai abolir. O que a Bíblia não diz expressamente, Zwinglio vai tirar do contexto cristão. Enquanto Lutero vai tirar aquilo que a Bíblia é contra. Entenderam a diferença? Então, para Zwinglio, o culto, ele não tinha que ter aquelas estátuas dos santos, não tinha que ter aquela pompa das vestes sacerdotais, velas. Ele achava que era simplesmente a pessoa entrava num lugar sem qualquer ornamentação e ali ela adorava a Deus. Enquanto Lutero, ele trazia, e se a gente for numa igreja luterana, por algumas até, vai ter até algumas estátuas, mas não é para serem adoradas, mas é para retratar, contar uma história. Mas isso aí é um outro vídeo, não vou me aprofundar agora. Então, Zwinglio é o que a gente vai chamar, ele era um iconoclasta. Iconoclasta, aquele que rejeita tudo aquilo que a Bíblia não fala expressamente. Ainda mais com concernentes ali às imagens. Então, Zwinglio, ele traz também a ideia de um sacerdócio universal. Não somente o padre, o sacerdote, ele tem autoridade para pregar, mas todos devem ter na ponta dos seus lábios a palavra, quer seja oportuno, quer não. Ele traz essa ideia que todos são sacerdotes, todos devem propagar a mensagem de Cristo. E por causa da reforma de Zwinglio, a educação pública na Suíça vai chegar a todos. Todos vão ter acesso à leitura das escrituras, e porque nem todos sabiam ler, agora fica evidenciado na Suíça que as pessoas têm a necessidade de ter a educação básica. Então começam a surgir as escolas públicas por causa do legado da reforma promovida por Zwinglio. Amém, pessoal? Mas infelizmente, anos depois, os católicos eles vão invadir a cidade de Zurique e vão matar ali, vão matar Eurico Zwinglio. Mas a Suíça se tornou
agora por causa da reforma protestante iniciada por Zwinglio, um estado laico. Foi o primeiro estado laico do mundo, foi a Suíça, a cidade de Zurique, por causa das ideias reformadoras de Eurico Zwinglio. E o próximo reformador que a gente vai ver aqui é João Calvino. De repente você já ouviu falar nele. Deixa eu colocar a foto dele aqui. De repente você já ouviu falar nele pelos termos arminiano, calvinista, perde ou não a salvação, coisas desse tipo. Mas quem foi João Calvino? João Calvino nasceu na França em 1509. Ele teve contato também com Martinho Lutero. Ele estudou em Paris, ele foi um humanista, ele conheceu a teologia de Lutero. Ele ele rompe com a Igreja Católica, ele se isola na Suíça, na cidade de Basileia, e ele veio do direito, porque ele estudou em Paris direito, ele se torna um grande sistematizador das escrituras. O que é um sistematizador? Aquele que vai dividir determinado assunto, ciência, por matéria. Ele vai dividir as escrituras por matéria. Cristologia, soteriologia, pneumatologia, e a gente pode estudar a teologia sistemática hoje, que é entender a Bíblia por matéria, graças aos estudos e essa sistematização por João Calvino. Ele traz do direito esse pensamento sistematizador. Ele tinha uma grande capacidade de raciocínio, de argumentação. E em 1536, João Calvino ele vai lançar as Institutas da Fé Cristã, que é um resumo. E hoje já virou 4 livros com 80 capítulos cada um, mas antes era um resumo de bolso a respeito dos pensamentos básicos da fé cristã, as Institutas da Religião Cristã. Ele vai fazer esse resumo de bolso, mas isso foi sendo aprimorado e hoje já são 4 livros aí para poder resumir a fé cristã. Mas graças à vida de João Calvino. Então, João Calvino, evidentemente, ele tem um chamado de mestre, mas ele vai exercer também o chamado de líder ali na Reforma Protestante em Genebra. A gente vê que Lutero, ele era aquele cara apaixonado pelas escrituras. Já Calvino, ele era aquele cara mais acadêmico, mais teórico das escrituras. A gente vê um chamado de Lutero e um outro chamado para Calvino e um outro chamado para Zwinglio. A gente vê que pelos chamados diferentes, Deus que não fica sem voz na história, ele vai moldando a sua igreja. Então, Calvino ele vai para Estrasburgo, na Alemanha, com o objetivo de se isolar e estudar e sistematizar as escrituras. E antes dele chegar em Estrasburgo, ele vai chegar em Genebra e ele vai conhecer um líder, Farel. Farel ele é o líder da Reforma Protestante lá em Genebra e ele precisa de alguém que o ajude. E Calvino vai falar assim, olha, eu não quero me envolver nisso, eu só quero ir para o meu canto, só quero estudar as escrituras. E Farel ali, Guilherme Farel insiste com ele para que ele se envolva, para que ele pastoreie aquelas pessoas que estão junto com Guilherme Farel nesse movimento de reforma protestante, e ele vai acabar se tornando o líder dessa reforma. Vai chegar um ponto que ele vai negar para Guilherme Farel um envolvimento, que Farel vai falar assim que Deus amaldiçoe seu descanso. E nesse momento Calvino ele se vê agora impulsionado a se envolver na reforma protestante ali em Genebra. Calvino em Genebra ele lidera agora esse movimento reformador e ele vai começar a deixar um pouco de lado os seus estudos para se envolver na reforma protestante. E ele vai fundar a escola da fé reformada em Genebra, que depois, anos depois, os anglicanos vão poder frequentar essa escola e conhecer a fé reformada. Qual era a grande diferença ali de Lutero e Calvino? Basicamente não era na questão da predestinação, porque isso aí já era ponto pacificado. A grande questão era a respeito da ceia do Senhor. Lutero vai dizer sobre a consubstanciação,
que quando nós comemos e bebemos do sangue, aqueles elementos se tornam o corpo e o sangue de Cristo verdadeiramente. E Calvino e Zwingli vão dizer que é um ato em memória. A gente come e bebe para lembrar do sacrifício de Cristo. Esse era o grande dilema entre eles dois. E Lutero vai chegar a falar para Calvino: nesse ponto nós não temos o mesmo espírito. E é algo bastante forte para a época, porque vai ser um ponto de divisão entre os dois, entre Lutero e Calvino. E eles vão cada um para um canto porque eles não concordam a respeito da ceia. E as implicações de concordar a respeito da ceia vai levar a implicações em outra matéria na teologia sistemática chamada cristologia. Porque o assunto surge com a ceia e parece até para a gente em algum nível não ter tanta importância. Porque esse assunto está intimamente ligado com a cristologia. A cristologia luterana vai dizer que o corpo de Cristo é onipresente. Por quê? Se eles dizem que ao tomar do pão e ao tomar do vinho, esses elementos se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, eles vão defender, por causa disso, que o corpo físico de Cristo pode estar presente em vários locais ao mesmo tempo. A onipresença do corpo de Jesus. Essa é a cristologia luterana. Já a cristologia de Calvino vai dizer que o Espírito de Cristo vai estar presente em todos os locais concomitantemente, de formas diferentes. Então, esse ponto surge um impasse na Santa Ceia, mas que tem consequências na cristologia de cada um, que é crer que Lutero cria que o corpo de Jesus pode estar fisicamente em vários locais ao mesmo tempo, onipresente, a onipresença do corpo, e Calvino vai dizer que o corpo, não o corpo em si vai estar presente, mas o Espírito de Jesus vai estar onipresente em vários locais ao mesmo tempo. Esse é o grande dilema, e nesse quesito eles não apertam a mão. Mas os nossos irmãos luteranos são os nossos irmãos por causa deles. Nós estamos aqui por causa das 95 teses ali de Martinho Lutero, e depois da vida de Eurico Zwingli, da vida também de João Calvino. Deus, ele agiu na história. E a igreja foi reformada, a igreja protestante. E hoje nós não colocamos a infalibilidade papal, mas nós apontamos a inerrância das escrituras. E eu deixo meu questionamento aqui para você. Será que a igreja evangélica de hoje precisa novamente de uma reforma? Deixa aqui nos comentários, eu queria saber de você. Amém, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha impactado a sua vida. Compartilhe esse conteúdo, leva adiante essa mensagem. Amém? Graça e paz.